Glória a Deus. Fala mais alto, amor. Quem semeia, colhe. Aleluia. A igreja glorifica de pé, né? Princípio poderoso, viu? Quem semeia, colhe. Aleluia. Glória a Deus. A Dai vai nos ajudar agora nesse momento. Ela vai ministrar um pouquinho para nós aqui. E depois nós vamos meditar um pouco naquilo que ela tem falado. Que ela vai falar em função desse tema, purê de batatas, tá bom? Então preste atenção. Deus vai falar ao seu coração através da vida dela agora. Amém, queridos. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, todos vocês. Dá uma esticadinha lá pro alto, bem alto. Levanta o pé junto, assim, bem alto, bem alto. Agora convida a batatinha que está do seu lado aqui para frente. Traz as batatinhas. Isso, venham todas as batatinhas aqui para o nosso purê. Venham batatinhas. Batatinhas pequenininhas, batatinhas grandinhas, batatinhas branquinhas. Todas as batatinhas. Todas. Até as pequenininhas, aquelas que estão ali, ó. Vem miudinhas, vem batatinhas, venham todas. Isso aí, venham para cá. Tem umas batatas que já estão descascadas. Agora, batatinhas, por favor, vocês começam a caminhar aqui. Todas as batatinhas caminhando. Todas, por favor, andando. Olha só, é aqui na frente, tá bom? Vamos caminhar, batatinha. Vamos lá, purê. Vocês precisam prestar atenção, porque eu vou dar um comando para vocês. Ó, caminhando, batatas. Vamos lá, batatinhas. Por gentileza, batatas, grupos de 3. Grupos de 3. Acha 3 batatinhas aí. Só 3. Acha 3. Os pequenininhos têm que achar alguém. Grupo de 3. Vai lá, grupo de 3. Ali, ó. Isso. Maria, vai com a dona Edi e a Estela vem pra cá. Deu certo? Não sobrou nenhuma batatinha? Então vamos lá, caminhando de novo. Solta a mão. Caminhando, solta a mão. Desgruda, batata, desgruda, batata. Desgruda. Vamos lá, batatinha. Grupo de 9. Conta, batatinha, conta. Grupo de 9. Conta 9 batatinhas. Vamos lá, deu 9 aqui. 9 batatinhas. 9 batatinhas aqui. Aqui deu 9 batatinhas. Ih, cadê o outro? Não, tem que ter 9. Conta. Vamos lá. Faz grupo de 9. Sobraram? Então vocês 3 vão precisar sentar, queridos. Sentem, batatinhas. Essas 3 batatinhas, elas vão precisar sentar um pouquinho. Caminhando de novo. Desgruda, batatinha. Desgruda. Vamos lá, caminhando, batatinha. Caminhando. Grupo de 5.
Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! 5 batatas! 5 batatinhas! Ai, 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 ai! Aqui deu 5? Lá deu 5? Ih, Jesus! Tá sobrando batatinha? Ah, eu preciso de grupo de 5. É o Wesley tentando arrumar as batatas aí. Aê! Deu certo? Não sobrou ninguém? Não? Então vamos lá, caminhando de novo, batatinha. Longe das amigas batatas. Longe, longe, longe. Caminha mais um pouco. Tem umas batatas grudadas aí, hein? Ai, ai, ai. Solta a batatinha, amiga. Vamos lá. Grupo de 15. Conta, conta. Ixi, ixi. Batata, desgruda. Aqui deu 15 batatas? Vai, 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 vai. Aqui deu 15 batatas? Deu? Conta direito aí, irmão. Deu 15? É, deu 15. Aqui deu 15? Irmão, vai, conta aí. Deu certo? Ah, então as batatinhas que sobraram vão ter que sentar um pouquinho, tá bom? Olha lá, desgruda, desgruda, batatinha. Mais uma caminhada, mais uma caminhada. Desgruda, desgruda. 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 Grupo de 9. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Aê! Deu certo? Deu certo, batatinha lá? Tem uma a mais, tá. E aqui? Aqui também tem uma a mais? Ixi, vou ter que desgrudar uma batatinha do grupo. Ai, 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 qual foi a última batata que entrou no grupo? Vai ter que largar uma batata aí. Escolhe uma batata. O pastor batata, senta lá. Vai lá. Mais uma faltinha, vai lá, mais uma faltinha. Mais uma faltinha. Vocês estão ligeiros, hein? Larga a batata, larga a batata. Desde quando você voltou, Wesley? Mais um pouco. Batatinha, anda mais rápido, anda mais rápido, mais rápido. Batatinha fazendo academia. Batatinha fazendo academia. Grupo de 6. Ai, 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 ai. Ai! Pega, batata, pega! 6. Por efeito aqui. Aqui tem uma batata a mais? Não, deixa eu ver. 3. 1, 2. Não, uma batata vai ter que sair mesmo. E aqui, ó. Aqui tem o Wesley de novo, você. Ah, vocês estão gostando de brincar de batatinha, né?
A última, vamos lá. Vamos lá, batatinha, pulando, batatinha, pulando. Solta a batatinha, amiga. Solta a batatinha, amiga. Solta a amiga batata. Pula aí. Solta a amiga batata. Grupo de 10. Purezão! Deu 10! Aqui tem 20 batata! Que bom, queridos. Agora, parabéns ao grupo aqui! Aqui as batatas sobraram, né? Senta aí. Muito obrigada. Saiu. Já brincou um pouquinho. Pronto, as batatas já esquentaram. Tem umas batatas mais justiceiras, né? Dá para perceber um pouco. Tem umas que querem, né? Fica aqui. Passa do ponto. Mas muito obrigada por vocês brincarem um pouquinho. Moral da história. São várias morais, né? Se a gente parar para pensar, nós às vezes somos um pouco acomodados. Nem sempre é fácil a gente sair, né? Da onde a gente está, para aquilo que a gente não conhece. Vocês convidando as batatas que estão perto de vocês. Eu falo batatas, né? Vocês vão entender. Mas no sentido de fazer com que elas saiam do seu lugar, para irem até a sua célula, você vai ter que insistir. Às vezes o convite vai ter que ser feito 1, 2 vezes. Vocês são muito proativos, vocês vieram rapidamente, mas nem sempre existem pessoas que vão aceitar o nosso convite de primeira, né? Então sejam insistentes, porque a comunhão é legal, não é? Depois que a gente participa, depois que a gente brinca, depois que a gente vê o que é, a gente não sai mais. A gente vai querer procurar batata em todo lugar. Né? Mas a comunhão é boa. Nesse sentido, vocês vão perceber que isso faz parte. Alguns são, né, mais impetuosos, alguns, cada um com a sua personalidade. Cada um é diferente, queridos, né? Nós precisamos sempre pensar que vale a pena. Vale a pena. A gente não pode desistir de ninguém. A gente tem que ter sempre prestando atenção à direção, ao comando que nós recebemos. E quando nós estamos prestando atenção, fica mais fácil, não fica mais fácil? Para poder procurar outro, para poder ajuntar com outro. Então, a gente precisa também prestar atenção naquilo que está sendo falado ao nosso redor, né? Por isso o Tadel é importante, por isso a questão da nossa disciplina é importante, por isso a questão de a gente orar para que Deus sempre nos dê ouvidos sensíveis, para que a gente ouça a voz dEle, a direção dEle, o comando dEle, né? Às vezes existem batatinhas pequenas que precisam, né? A gente precisa buscar elas. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso que acontece ao nosso redor, tá bom? E é tão bom viver comunhão, não é bom? Então, o nosso desafio nesse tempo de comunhão, de purê de batatas, realmente a gente está todo mundo junto, misturado, e viver isso de forma intensa, plena, do jeito que vocês, né, fizeram aqui nessa noite, no sentido de querer sempre ter gente perto de vocês e não perder ninguém. É ruim quando a gente tem que sentar. A sensação daqueles que precisaram sentar não é boa, né? Então, no sentido de nós não podemos pensar de que nós vamos querer perder alguém no meio do caminho. Precisamos estar atentos para não perder nenhuma batatinha, queridos. Elas ficam tristes, né? Elas ficam decepcionadas. E o nosso desejo, como célula cheia de comunhão, que nós estamos promovendo nesses dias, é de estarmos juntos mesmo. É um desafio. Porque nós somos todos tão diferentes, mais ainda com aqueles que frequentam as nossas células. Mas precisamos estar atentos.
Amém? Wesley vai ministrar um pouquinho. Show de bola. Isso é uma benção. Legal. Adriano, se coloca para nós aquela imagem. Tem um slide que tem duas imagens. Uma com saco de batatas, o outro com purê. Você pode colocar para nós, por favor? É essa mesmo. Muito obrigado. Muito bem, meus queridos. Muito legal essa dinâmica. Nos faz considerar algumas coisas. Não sei se você chegou a fazer essas associações com aquilo que nós temos falado desde a semana passada, em razão do purê de batatas. Nós temos explicado alguns detalhes desse processo de tornar a batata num purê, né? Fazer com que essa primeira imagem aqui se transforme na segunda imagem. Isso tudo envolve um grande processo. Um processo que envolve direcionamento. Eu vou fazer algumas pontes com aquilo que aconteceu aqui para a gente poder meditar um pouquinho, né? Aqui você percebe que houve direcionamento. A Day aqui na frente, ela acabou dando direcionamento de como que deveria ser a composição, como que deveria ser o preparo daquilo que estava acontecendo. E cabia às batatas elas se sujeitarem a isso, elas obedecerem. Num primeiro momento foi fácil. Com o passar do tempo, parece que alguma coisa aconteceu que já não dava tão certo assim. Se alguém estivesse olhando de fora, perceberia rapidamente que algumas direções que ela deu poderiam ser executadas. Porém, alguns grupos preferiram ficar grandes ainda, suficientemente grandes, e eles se impediram com isso de obedecer ao comando dado, e poderia aquele grupo grande, ao obedecer, fazer de acordo com o comando dado, e ambos os grupos permaneceriam. Mas a falta de obediência aos direcionamentos, ela acabou resultando em algumas perdas. Claro que isso é tudo uma grande metáfora que a gente está fazendo, né? A gente está fazendo uso de uma parábola, mas vamos compreender algumas coisas, né? As direções, elas nos direcionavam, uma expressão boa, né? As direções, elas nos davam uma ideia de quê? De movimento. E isso é interessante a gente parar para pensar, porque o Espírito Santo trabalha no nosso meio nos dando um mover dele. Ele nos aciona algo que tira da nossa zona de conforto. Eu percebo que no primeiro momento, se a Day não tivesse falado, vamos levantar as mãos. Foi quase um quebra-gelo inicial para você poder, tá bom, vamos fazer o que ela está falando, tá, é pastora, ok, vamos lá, beleza. Aí a segunda vez a batatinha do lado, parecia tão legal, vem para frente. Aí já começa um nível de exposição que, às vezes, nós pensamos, será que precisa tudo isso? Para que isso? Tá bom aqui na minha cadeira, tá cômodo aqui na posição onde eu estou. E o direcionamento de Deus em nosso meio, ele nos tira dessa zona de conforto, desse lugar onde nós cravamos nossos pés e dizemos para a gente mesmo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque o mover do Espírito em nossa vida, ele é um mover que gera esse movimento todo. E esse é um movimento similar a um garfo pegando e sendo aquele garfo que vai amassar as batatas, e daqui a pouco esse garfo vai para o outro lado do pote, e vai começar a amassar outro para o outro lado, e daqui a pouco ele pega um punhado daquilo que já foi amassado, e coloca junto com aquilo que ainda não foi, e começa a amassar. Ou seja, há uma mistura direcionada por Deus, que só é possível, só se torna prazerosa na medida que eu obedeço ao que Deus está fazendo, à medida que eu me sujeito ao que Deus está me dando. Porque num primeiro momento parece que a lógica nos diz assim, a gente tem que perguntar, mas precisa largar as mãos? Porque parece que aquela formação inicial, ela precisa ser para o resto da brincadeira, ou para o resto do mover de Deus. E a gente, com isso, se priva de conhecer outras realidades, de experimentar relacionamentos profundos com outras pessoas também. Claro que nesse movimento todo aqui, nós não tivemos relacionamento profundo, né? Mas é uma metáfora, é uma parábola para aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Se você pudesse perceber, você deu as suas mãos para pessoas que você costumeiramente não segura nas mãos delas. E isso é uma realidade que precisa acontecer nas nossas células também. Porque a nossa zona de conforto, ela nos faz dar a mão num primeiro momento para aqueles que a gente está mais familiarizado, para aqueles que a gente está mais próximo, para aqueles que a gente já tem um nível de conhecimento maior.
E às vezes esse conhecimento que temos de alguém gera uma zona de conforto e aparente segurança que acaba nos impedindo de desfrutar coisas novas e poderosas em Deus com a vida de outras pessoas, com outras mãos, com outras conexões que Deus faz na nossa vida. Mas isso é importante na célula, pastor? Com certeza. Se a gente está falando de purê de batatas, essa liga, ela precisa acontecer. E quem gera isso é a direção do Espírito Santo, que ali foi representado pelos comandos que a Dai dava. E você pode perceber, a Dai citou aqui, mas é importante a gente perceber, principalmente para aqueles que foram os primeiros a sentar, porque é chato ficar olhando esse mover todo sem você participar. Eu acredito que é a mesma constatação de alguém que por alguma triste realidade acabou saindo, acabou deixando a comunhão. E isso pode ter várias razões que alguém possa deixar a comunhão. Às vezes por uma fraqueza, às vezes por não obedecer uma direção. Acabou sendo a pessoa que, ao não obedecer a direção, acabou tendo que sentar, né? Isso acontece com inúmeras pessoas. Elas, por alguma desobediência, alguma direção de Deus na vida delas, elas acabam se sentindo quase que obrigadas a sentarem, a parar de ter comunhão. Diferente dessa brincadeira, é claro que o Senhor não quer que elas se sentem e fiquem apenas olhando aquilo que Deus está fazendo na terra. Deus quer fazê-las participantes. E cabe a gente tomá-las de volta. Cabe a gente não deixar elas nessa zona de conforto novamente. Delas ficarem ensimesmadas, né? Ficarem ali olhando só para elas e não mais para aquilo que Deus está fazendo. Então, tem algumas realidades que são interessantes aí e que tem tudo a ver com aquilo que nós temos falado do purê de batatas. Quando você olha para essa imagem aqui, ó, você não vai convidar ninguém para sua casa e falar assim, gente, vamos agora sair da sala aqui, vamos lá para a cozinha, ou vamos lá para a sala de jantar, que eu quero convidar vocês para nós comermos um delicioso purê de batatas. Aí chega lá, aí você coloca essas batatas aqui na mesa, né, com esse saco de batatas. Você não tem um purê de batatas quando você tem um saco de batatas. O que você tem ali? Você tem um monte de batatas. Mas qual que é a grande diferença dessa realidade aqui para essa outra, dessa primeira imagem para a segunda? A diferença está de que a primeira imagem é um exemplo de que há uma união, mas não há unidade. Elas estão juntas, mas elas estão próximas, elas estão juntas, mas elas não estão ligadas, amalgamadas, misturadas, fundidas, grudadas, de tal modo que você, na primeira imagem, você pode dizer, olha, temos uma batata que tem tal detalhe, essa outra aqui é maior que essa outra aqui, essa aqui, ela é mais dura, essa aqui é mais mole. Nós conseguimos ver as características individuais de cada batata de forma muito clara. Está muito visível, está muito exposto. Agora aqui, ó, diferente da imagem das batatas que estão lá de fora, nessa imagem aqui dentro desse potinho, você já não sabe. Você já não sabe que tipo de batata era. Porque agora virou uma nova realidade. Você tem um purê, você tem uma liga, você tem uma massa ali de unidade. Dessa primeira imagem para a segunda imagem, nós temos algumas coisas que precisam acontecer. Algumas coisas precisam acontecer. E isso nós exemplificamos na semana passada por meio da minha auxiliar aqui, né? Da minha, como é que diz isso? A minha auxiliar aqui que seja. Né, meu subchefe aqui, que ela fez pra gente aqui o experimento, fez o purê de batatas. Então, o que precisa acontecer dessa realidade para essa realidade? Do saco de batatas para o purê de batatas. Algumas coisas espirituais que acontecem nesse processo. Nós aprendemos semana passada, talvez tenha algumas diferenciações em relação à maneira como você prepara o purê de batatas da maneira como nós preparamos, mas algumas coisas são importantes de nós olharmos. A primeira delas é que essas batatas elas precisam serem colocadas na água. A primeira coisa, né? Elas precisam ser colocadas na água. Elas precisam ser colocadas no recipiente com água. E não é pouca água, tem que ser muita água. O tanto de água é o tanto que elas precisam. O que elas precisam? Elas precisam ficar submersas, imergidas, completamente mergulhadas. O que a água fala para você? A água, na palavra, ela é também um símbolo da própria palavra, da própria Escritura Sagrada. A água, ela fala daquilo que a Escritura tem a capacidade de fazer na vida de uma pessoa. Daquilo que a palavra pode fazer na vida de alguém.
Então, quando você olhar a partir de agora, né, para essas batatas mergulhadas numa panela com água, suficiente para poder todas as batatas estarem afundadas lá, tenha na ideia de que para existir o purê de batatas, não existe purê de batatas com batatas cruas e com casca. Você precisa transformar, você precisa de algo que mude essa realidade e torne essa. E o primeiro estágio é a conversão. E a conversão não acontece por outra maneira, senão por uma obra que a palavra de Deus faz na vida da pessoa. Então, ninguém converte seu coração ao Senhor, senão por meio de uma revelação da palavra de Deus. Senão por meio do dia em que o Logos se torna rema, no dia que a palavra faz sentido, no dia que a revelação chega no coração de alguém. E essa pessoa então ela se abre para uma nova realidade. E o que acontece na vida dela, ela é batizada em Cristo Jesus. Mesmo que ela ainda não tenha sido batizada nas águas, ela já é batizada no corpo de Cristo. Naquele exato momento do dia da conversão, ela faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. O dia que ela confessa o Senhor Jesus, fruto de uma convicção que brotou no seu coração, ela crê no coração e confessa com a boca para a salvação, é isso que acontece. Ela foi então convertida. E talvez um dos problemas que exista em alguns contextos é que temos pessoas que não são convertidas. E é difícil você tentar imaginar um purê de batata sem gente convertida, do mesmo modo que é difícil você imaginar um purê de batatas com uma batata que não está na água. Porque você não tem como amassar uma batata daquele jeito. Você não consegue produzir o purê de batatas com essa imagem aqui, simplesmente. Você precisa trabalhar essa imagem para chegar naquela lá. E o primeiro processo é água. Agora tem outro detalhe. Só a água em si, ela não produz efeito. Você pode botar batata na água, não vai transformar isso num purê de batatas. Você precisa acender o fogo. Ok? Então, depois que você colocou as batatas na água, você acende o fogo. O fogo é uma outra figura na Bíblia, da figura do Espírito Santo. E aí está mencionando que a conversão, ela não é simplesmente algo que acontece somente por meio da Escritura Sagrada, mas é da Escritura Sagrada que se une à realidade do Espírito Santo. E isso fala da maneira como nós atuamos. Isso fala da maneira como nós precisamos depender do Espírito Santo para que a conversão aconteça. O purê de batatas na sua célula depende da palavra sendo ministrada. O purê de batatas na sua célula depende das pessoas sendo convertendo ao Senhor Jesus. Isso não é por convencimento humano, não é por bons argumentos que nós fazemos, mas é pelo poder da palavra de Deus. E isso eu quero mencionar, a gente pode falar de economia, política, esporte, novela, canais, carros, a gente pode falar de tudo. Mas se a gente não falar da palavra de Deus, não haverá conversão. A verdadeira conversão, ela acontece quando a palavra de Deus ela é encharcada no coração de alguém. Quando a pessoa ela é molhada suficientemente na palavra, o Espírito Santo poderá então se utilizar dessa palavra para poder gerar uma convicção no coração dessa pessoa. Então, mais do que falar qualquer outra coisa na célula, não só no dia da reunião, mas no ambiente da célula, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, com aqueles que você quer conduzir a Cristo, mais do que jogar a conversa fora, você precisa buscar alternativas de poder ministrar a palavra do Senhor para essa pessoa. Essa palavra, ela tem um poder em si mesma, porque a própria Escritura menciona que a palavra do Senhor não voltará vazia. Se a palavra do Senhor não volta vazia, significa que uma vez que ela é ministrada puramente como ela de fato precisa ser, ela vai cumprir um papel. O Senhor vai se utilizar dela para gerar a salvação, para gerar aquela convicção necessária para que a pessoa possa entregar a vida para Cristo. Mas como que nós devemos lidar com isso? Nós devemos depender do Espírito. Como que a gente faz isso? Se a gente quer a salvação de alguém. Como que a gente depende do Espírito em prol da salvação de alguém? Nós precisamos ter uma vida de consagração. Nós precisamos ter uma vida de dependência do Espírito Santo. Nós precisamos orar ao Senhor em prol dessa pessoa, interceder pela vida dela, orar no Espírito, ou seja, orar em línguas estranhas, em prol da vida de alguém, orar no Espírito para a gente ter revelação de Deus específica para poder conduzir essa pessoa para o Senhor. Isso tudo é o que? É similar ao fogo que começa a aquecer. E quando o fogo se une com a água, gera um ambiente perfeito para que a resistência vá embora. Para que a resistência, a dureza da batata, entenda a batata aqui como uma pessoa, deixa de acontecer e agora essa batata passa a amolecer. Essa batata deixa da sua condição inicial de uma batata dura
e despreparada para virar um purê de batatas, agora ela começa a amolecer de tal modo que ela vai deixando o seu egoísmo de lado e entrando no nível que ela vai agora poder vivenciar uma unidade perfeita de fato de verdade. Então, isso precisa acontecer duplamente. A exposição à palavra e a exposição à realidade do Espírito Santo. Essa pessoa, essa batata, precisa ser exposta à palavra e ao Espírito. A palavra e ao Espírito. Assim como a água e o fogo aquecendo essa água, gerando um ambiente perfeito para começar a quebrantar o coração. Então, pastor, mas tem batata que demora mais para cozinhar. É verdade. Tem algumas características iniciais das batatas que precisam ser levadas em consideração. Mas tem um fator que vale para todas elas. Água e fogo vale para todas elas. Não importa se ela tem um ponto de cozimento mais rápido ou mais demorado. A questão é que essa união entre água e fogo, essa união entre palavra e espírito, é tudo que a batata precisa para ela poder alcançar a verdadeira conversão. Porque a gente pode ter pessoas que são convencidas em nossa célula. A gente pode ter pessoas que têm uma impressão de que são convertidas, mas elas não têm o fruto do quebrantamento necessário, que é o arrependimento. Elas não têm uma vida de temor suficiente a Deus. Elas estão ali. Elas têm uma impressão de estarem presentes, mas quando você vai para o purê de batatas, elas não são esmagáveis. Elas não são batatas fortes, elas são fortes o suficiente, duras o suficiente, que você não consegue amassá-las. É a prova de que não houve uma verdadeira conversão. Elas não têm um coração ensinável, elas não têm um coração de aprendiz, elas não têm um coração de discípulo, elas estão em si mesmadas, elas estão no egoísmo, elas são egocentradas, elas não são um discípulo de Cristo ainda. Pastor, como é que eu produzo isso? Grave, água e fogo. Grave, palavra e espírito. Essa realidade cabe à célula, aos maduros, aqueles que estão sendo conduzidos por Deus para poder agir nesse processo. Ok? Uma vez que isso acontece, uma vez que você tem então numa célula, dentro do contexto da célula, esse momento em que as batatas estão convertidas, as batatas estão agora macias, elas estão agora no ponto de cozimento suficiente para poder virar uma grande massa, forte, unida, uma massa grudada. Então nós fazemos o quê? A gente pega essa batata e agora começa a apertá-la com um garfo, não é mesmo? É isso? Não, não é. A gente tem que fazer o quê? Tem que descascar ela depois de cozida. Antes de amassar, a gente descasca. Mas quem descasca? É o discipulador que descasca? Não. É Deus que descasca? Não. É o líder de célula que descasca? Não. É o pastor Wesley que descasca? Não. Quem descasca? Esse descascar, obviamente nós temos uma atuação nesse processo, mas ele precisa acontecer de uma maneira espontânea. Ele precisa acontecer de um modo que a pessoa de fato, ela aceita esse descascar. Não é um descascamento à força, não é um descascar de forma obrigada. Você não descasca na força ou por violência, mas é pelo Espírito. Você é conduzido nesse processo com a espontaneidade e a vontade que a pessoa tem de que essas cascas saem. O que essas cascas importam para nós aqui? Bom, as cascas aqui falam de uma realidade externa, de uma realidade que é a maneira como os outros olham para essa batata. Isso agora precisa ser arrancado. Detalhe técnico importante é que nesse processo, às vezes você vai perceber que tem algumas pequenas partes da batata que elas estão esverdeadas, elas estão oxidadas. Elas não têm serventia, inclusive se forem ingeridas, elas se tornam tóxicas. Então o que tem que fazer com essas partes? Precisa ser retirada. Esse é um processo muito importante, necessário, para você não azedar o purê de batatas, para você não estragar o purê de batatas. Mas isso não é feito de outro modo, senão depois de água e fogo, senão depois de palavra e espírito. Então, entre esse processo de descascar. Uma vez descascadas, então você vai conseguir ir para um processo que a semana que vem a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Amém? A semana que vem sim. Temos Tadel. Exatamente. Tá bom? Vamos então levantar e nós oramos e encerramos a nossa noite aqui. Glória a Deus. Aleluia. Hoje foi bom, né?
Hoje foi dinâmico o negócio. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aprendendo cada vez mais. Incentivo vocês, diante de tudo que vocês têm ouvido e estão sendo ministrados por Deus, a vocês buscarem direções do Senhor em relação ao que fazer no dia a dia, principalmente nesse 1 mês e meio que nós estamos vivenciando o purê de batatas. Então, essas ideias que o Espírito Santo está trazendo no seu coração, talvez enquanto nós ministrávamos aqui, algumas coisas começaram a surgir. Olha, eu acho que eu vou fazer tal coisa na minha célula. Acho que eu vou fazer tal coisa. Ore um pouquinho mais sobre isso e se você entender que essa é a direção de Deus, faça acontecer. Faça acontecer. Eu acredito que uma criatividade do Senhor tem surgido no nosso meio para que a gente possa ter essa imagem mudada nessa outra aqui. Ó. Sair desse contexto de batatas que se encontram na quarta-feira à noite para uma realidade de igreja verdadeira. De Atos capítulo 2 em ação. Aqui. Entendeu? Sair de uma realidade de pessoas que se dão bem, estão próximas uma outra, para pessoas que são uma na outra. Uma ideia de unidade. Um no outro. Isso é uns com os outros, de fato e de verdade. Essa realidade aqui é o que nós queremos, é o que nós estamos orando, é o que nós estamos buscando e vamos viver em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado por essa noite. Pai, nós te louvamos por essa ministração. Te louvo por esses exemplos, por essas ilustrações. Te louvo por tudo que o Senhor tem ministrado na tua igreja nesses dias. Pai, nós nos sujeitamos ao teu comando, Espírito Santo. Assim como nessa brincadeira que foi feita aqui, nessa dinâmica, nós queremos ser direcionados por Ti, Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz claramente e queremos obedecer totalmente aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Nós queremos, no nome de Jesus, que o Senhor produza essa unidade em nosso meio. Nós sabemos que essa unidade não é produzida simplesmente pela vontade do homem, ela é produzida por uma intervenção do Senhor e pelo Teu poder operando em nossos corações e nossas vidas, nos tirando dessa condição de batatas num saco e nos fazendo amalgamados, ligados, fundidos o suficiente para vivermos a realidade de um purê, Pai. Nós oramos que isso aconteça em cada uma de nossas células, Pai, de modo que cada uma de nossas células esteja preparada o suficiente para receber um grande avivamento, Pai. Para receber, Senhor Deus, um número maravilhoso de vidas que o Senhor vai trazer para cada uma dessas células, Pai, por meio da conversão de muita gente em nosso meio. Pai, nós queremos estar preparados, unidos e fortes o suficiente para que novas vidas que chegarem possam ser bem cuidadas, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, cada uma de nossas células, cada líder, Pai, cada anfitrião, cada membro comprometido, Pai, para que nós possamos não apenas entender racionalmente isso tudo que nós temos ouvido aqui, mas que nós possamos viver essa realidade profundamente no dia a dia, Pai, não apenas na quarta-feira à noite, mas todos os dias. Queremos amar uns aos outros, queremos cuidar uns dos outros, queremos perdoar uns aos outros, queremos nos reconciliar uns com os outros, queremos orar uns com os outros, queremos jejuar uns com os outros, queremos andar lado a lado uns com os outros, queremos nos importar uns com os outros, queremos viver a realidade uns com os outros de fato e de verdade, Pai. Nos ajude nisso, nós precisamos tanto do Senhor, porque a nossa carne é egoísta, o diabo se levanta para impedir essa realidade, o mundo não se agrada da nossa unidade, ou seja, Pai, nós só podemos e devemos depender do Senhor, Pai, porque qualquer outra alternativa não dará certo, mas se dependermos do Senhor, o Senhor vai produzir, Senhor Deus, essa grande unidade em nosso meio. Ajuda-nos, Pai, no nome de Jesus, eu te peço isso. Abençoa a vida de cada um aqui, Pai, abençoa as células que vão acontecer amanhã e também no sábado, que sejam células poderosas, que haja um grande mover do Teu Espírito, um movimento gerado pelos comandos do Teu Espírito Santo em cada uma de nossas células. E eu peço, Pai, um espírito de criatividade em nosso meio, capaz de nos dar ideias do Senhor, que possam ser implementadas, para que nós possamos fazer atividades diferentes e do Senhor, Pai, em nossas células, Pai, com as nossas células, em nome de Jesus. E que isso possa trazer muitos frutos, Pai, no nome de Jesus, Papai. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de cada um. Um ótimo restante de semana. Vá na paz do Senhor.